Minha gente, ter uma alimentação saudável é fundamental para que as funções do organismo possam funcionar de forma equilibrada. Nas comidas coloridas encontramos um caminho para a reeducação alimentar. O farmacêutico homeopata Jamar Tejada vai nos ajudar a melhorar a nossa alimentação com dicas incríveis. Por isso que eu quero convidar você nesse exato momento. Vamos lá com ele. A gente sabe que ele é famoso, ele se comunica bem, ele é alegre, né? Ele é divertido, então prepare-se. Já que você vai preparar o seu almoço, então agora vai ser umas dicas fantásticas com o Jamar. Jamar, bom dia, tá elegante, Jamar, bem-vindo. Obrigado, né? pelo famoso. Tá aí elegante, todo assim trabalhado. Tem assim, que vir né? à altura do freio, né? Bem-vindo, Jamar, bem-vindo, que maravilha, viu? Jamar, então quer dizer que quanto mais colorido o prato, mais saudável, é isso? Desde que você não exagere também, sempre muito colorido, né? Que a gente pensa assim na questão de cores, né? Então tu pensa assim, fala colorido, tem que ser sempre um prato laranja, vermelho, roxo, nem sempre. Os escuros também são bons, o branco também é bom, tudo tem uma função. Então, o segredo sempre é esse equilíbrio. Entendi. E as pessoas hoje têm o hábito, tá muito pobre, né? Você vai... Muito repetitivo, super repetitivo. Muito mesmice, né? Pois é. Aliás, para você que está acompanhando agora, nós temos uma bancada, dá um close nessa bancada, uma bancada colorida, gente, tem todas as cores aqui, né? Então a gente vai ensinar você que vai preparar daqui um pouquinho o almoço, ou está se organizando assim, aproveite essas dicas que esse homem vai trazer hoje, vai ser fantástico, assim, para justamente aquilo que ele falou assim, às vezes a gente repete a mesma coisa, ou faz uma quantidade enorme, deixa lá, guarda na geladeira, usa a semana inteira. Às vezes se empobrece, não é a questão, a gente não está aqui, questão social, a pessoa não tem recursos, não tem condições, assim, mas às vezes dá para fazer muito com pouco, não dá? Pois é. O maior erro é esse, né, Frei? As pessoas têm essa mesmice, todo dia aquele feijão com arroz, o bife, né? E quando tem alguma comida especial, é aquele estrogonofe no final de semana ou aquele churrasquinho. Acompanhado, eu gaúcho, então, é uma tristeza. No Sul, eu fui criado, minha mãe agora vai estar assistindo mas assim, eu fui criado de uma forma, pode ser até que foi bem positiva. No laço. No laço, né? Hoje não pode falar isso, né? Mas foi, né? Tipo, ensinava a criança dessa forma, não vai comer, né? Hoje, Deus não pode, exatamente, não. Mas assim, a gente tem que... Eu fui criado de uma forma que a comida no gaúcho não tem muita salada. Para gaúcho, salada é salada de batata, né? Sabe, de maionese. Deixa eu explicar também, a gente é daquela região lá, e é a região geralmente fria, né? Então salada é frio, então a tendência é sempre comer algo mais quentinho, né? Então é diferente lá no norte, nordeste, que é o calor excessivo, então aí aproveitar bastante. Então, Mas mesmo no verão, né, Frei? No verão também não vem... Eu tentei livrar tua pele, Jamar. Exato, né? Meu pai, por exemplo, o prato dele era carne, não senta na mesa, tiver um bom bife, né? Uma chuleta, ou lá uma picanha, e aí vem um pobre tomatinho e uma alfacezinha, aquilo é a salada, né? Mas não só lá no Sul. Aqui mesmo em São Paulo, eu percebo muito assim, às vezes eu estou na fila de algum buffet e tu percebe que a parte das saladas é só para quem está fazendo alguma dieta. Entendi. Né? As pessoas associam salada a emagrecimento, não associam isso à qualidade de vida. Comida saudável, né? Não, né? Tipo assim, eu só vou comer salada se eu preciso emagrecer. Eu estou bem, né? Se eu acho que eu estou bem, não tem por que eu comer salada. E está totalmente errado. E outra coisa, só para esclarecer, que você falou assim, muitas pessoas repetem só arroz, feijão, ou seja, é bom também, claro que pode colocar todo dia na mesa, assim, mas tenta colocar, porque o arroz é branco, o feijão é escuro, né? Então tenta colocar outras cores, coloca um vermelhinho, um verdinho aí também, um laranjado que faz uma boa composição, né? Pois é. E assim, aí tu continua sempre naquela mesmice e o que acontece? Você tem esse déficit de vitamina, de sais minerais que levam um monte de problemas, né, de saúde e aí você acha assim, mas eu posso comprar um polivitamínico, eu vou tomar um polivitamínico, né, e aquilo ali vai resolver. Está totalmente errado. Exato, né? Até porque a vitamina que tu encontra nos vegetais, nas verduras, nas frutas, legumes, enfim,
é totalmente diferente essa absorção do que tomar alguma coisa sintética. Tá, deixa eu ver lá uma composição nutricional. Quando eu coloco assim arroz, o que eu estou colocando na mesa? Que proteína que me dá o arroz? Depende do arroz que você está colocando. Tá. Por exemplo, o arroz branco, tudo que for muito branco, geralmente porque passou por um processo de refino. Então o arroz branco ele foi tão refinado, ele está fino e foi retirado os sais minerais, né? Foi retirado quase os nutrientes. Não que ele não tenha, mas é quase muito nulo. Pouco. O Quanto feijãozinho, mais o branquinho. que é? O feijão é tradicional, ferro, né? Que é rico em magnésio, ferro. Enfim, tem várias substâncias. Cada alimento eu falo assim, cada alimento é um medicamento em particular. Eu posso fazer um desafio agora para você que está em casa, assim, nos acompanhando já. Você já está fazendo a composição, daqui um pouquinho começa o almoço, né? Você vai assistir o Saúde e Fé, depois vem o Combina com a Beth, você vai almoçar, com a graça de Deus. Então, tira uma foto aí da mesa que você está fazendo a composição dos ingredientes que você vai usar no almoço, enfim, as saladas, os legumes. Manda para a gente que a gente posta em nossas redes sociais, viu? Pode mandar para a gente que a gente posta, viu? E então, eu critico. Né? E eu critico. Aí, ó, mas positivamente. Agora, prova para nós, prova para quem está em casa, por que é importante colorir o prato? Bom, principalmente por causa dessa questão de junção de minerais, de vitaminas, esse é o básico, né? Se você sempre, vamos supor, você é uma pessoa que todos os dias só almoça arroz e feijão. Tá. Então você vai ter um excesso de ferro, tu pode ter um excesso de qualquer... Esses nutrientes todos, é que existem uma infinidade de nutrientes em cada mineral, em cada produto. E cada corpo absorve de uma forma. Se você só alimenta seu organismo com um tipo de alimento, você fica como se fosse viciado naquele tipo de nutriente. O organismo vai se acostumando. Se acostuma. E aí quando você entra com algum outro produto que é novo, fala o produto, né? Com outra substância que é nova, por isso que tanta gente, às vezes, assim, começa a entrar numa dieta, né? Não só dieta restritiva para perda de peso, numa anêmica, dieta... uma pessoa anêmica. Pois é, e ela sente uma resistência, isso me enjoa, porque o corpo não está mais acostumado. Por que é tão difícil, Jamar, assim, já que estamos mostrando aí as verduras, legumes, por que é tão difícil as crianças? A gente sente uma dificuldade muito grande da criança comer um tomate, uma folha de alface. Por que é tão difícil? É elemento cultural? É justamente porque se prioriza muito mais a carne e outras, né? Eu percebo, Frei, assim, que eu acho que é a preguiça dos pais, sabe? Hoje é muito cômodo você chegar no mercado e tu comprar um alimento já pronto, uma lasanha, né, pronto. É muito mais fácil uma mãe, né? Hoje todo mundo trabalha, pai, mãe, né? Então, assim, é muito mais prático você comprar um produto embalado do que um produto que você tenha que descascar. Entendi. A gente vê, assim, que a questão hoje da obesidade, ela existe muito, em muito maior grau por causa de má alimentação do que por causa de alguma questão, de algum problema genético. Então, assim, se você que tem que aprender a ter esse costume de melhorar a tua qualidade, aquilo que você não tem na frente, você não vai comer. Eu sempre digo assim para os meus pacientes, você não vai no mercado com fome, porque quando a gente está com fome, o organismo precisa de energia. Se o organismo precisa de energia, precisa de açúcar rápido para metabolizar. Então, por isso que quando você está com fome, você pode perceber, todo mundo vai no mercado com fome, só compra besteira. Por quê? Porque a mente da gente já puxa para o açúcar. Então, tu pode perceber, com fome, você só vai colocar carboidrato, né, fontes de açúcar rápido. Primeiro passa na lanchonete, pega uma coxinha e Come depois... uma coxinha e depois... Mas entendeu? Então, assim, você tem que estar equilibrado. Então, sempre vá para o mercado quando você já estiver saciado, tá? O cérebro da gente pega essa cilada realmente e fazer essa mistura é importante não só pela questão de alimentação, de nutrição em si das nossas células, mas assim, a gente tem que equilibrar também a nossa microbiota, que é a nossa flora intestinal. Então, se você só alimenta a sua flora de sempre aquele mesmo nutriente, você vai acabar desenvolvendo uma outra flora
que não é positiva. Entendi. Então, aí quando vem o que é bom, pode até fazer mal. Então assim, a absorção de vitaminas é importante, tudo está ligado ao teu funcionamento intestinal. Tá, mas eu falei das crianças, não me enrola não. As crianças, das crianças, assim, né? o que eu faço? Ou seja, o que é importante se o pai, como fazer uma criança gostar? A mamãe está agora preparando o almoço, está em casa preparando o almoço e sabe que a criança está estudando, vai chegar do colégio, vai para o colégio à tarde, enfim, e de repente assim, esse brócolis sempre vai sobrar porque a criança não come. Como convencer a criança, como ensinar os pais a necessidade de a criança comer um brócolis? A primeira mudança é com os pais. Eu acho que os pais têm que parar de comprar essas coisas mais embaladas e, né, diminuir essa preguiça e começar realmente a desembrulhar mais, menos e descascar mais. Né? Uma boa maneira é começar a introduzir as frutas. Eu mesmo tenho como sobremesa? Como sobremesa, né? Começar a usar as frutas como recompensa por alguma coisa que ela fez positiva. Ela tem que entender que aquilo ali não é negativo. E hoje a gente tem, as crianças imitam muito o que os pais estão fazendo. Então, se o pai vira a cara para um tomate, por que eu vou ter que fazer isso, entendeu? Exato. Então, se meu pai está comendo ali um prato de macarrão instantâneo, por que eu vou ter que comer um prato de sopa? Entendi. Então, você tem que mudar primeiro os seus hábitos para fazer, e pode ver que sempre é isso. A criança não muda porque o pai, a mãe, eles copiam esse relacionamento. E talvez assim, Jamar, assim, porque é isso que você está dizendo, assim, as pessoas têm pouca ciência ou consciência da importância de uma fruta, que não é uma coisa assim pequena, com pouco valor nutritivo. Pelo contrário, o que está ali numa fruta, numa verdura, num legume, numa folha verde, é uma riqueza muito grande que a natureza nos dá. Então, às vezes, nos falta essa consciência, porque a gente coloca de segunda categoria, né? Exato. É um remédio, né? Faça do alimento o seu medicamento. Exato. Vamos levantar um pouquinho? Vamos mostrar assim, ele vai mostrar e comentar. Então, assim, explica essa bancada. O que nós temos aqui? Né? Bom, tem grupos aqui, eu estou vendo grupos aqui. Olha, a gente misturou assim, tem cereais, leguminosas, as sementes oleaginosas, as frutas secas, as verduras e os legumes. Enfim, tá tudo aqui. A gente colocou alguns exemplos. É sempre importante a gente misturar um pouquinho de cada num prato. Hoje ninguém faz, é raro da gente, eu mesmo não consigo ter tudo isso no mesmo dia, mas a gente tem que saber assim dar essa misturada. A gente tem alguns Quando vai na feira procurar cor, né? E assim, eu acho muito importante aqui citar a questão das oleaginosas, né? Por que é importante assim, uma linhaça, uma semente? As castanhas em geral, macadâmia, eles são ricos em minerais, em selênio, Isso zinco. faz o que para o corpo? Principalmente essa questão de estresse, irritabilidade, imunidade. A pessoa que tem... Quando está muito apática, muito cansada, geralmente é por causa dessa depressão de zinco ou de selênio. Eu posso pegar uma mãozinha, colocar um pouquinho de linhaça, colocar um iogurte, colocar... A linhaça já está mais ligada a essa questão de funcionamento intestinal, né? Fibras, mobilidade, né? Fibras, enfim. E assim, eu coloquei aqui o grupo das verduras, principalmente por causa da questão das fibras também, de funcionamento intestinal. O intestino da gente, ele manda praticamente, falo que é o coração, eu falo que é o intestino, e o fígado, né? Se você... Só para a gente ter uma noção, às vezes muita gente trata a depressão através de medicamentos antidepressivos. Mas a maioria das pessoas tem problemas de depressão por problemas intestinais. Quase toda pessoa constipada, toda pessoa que tem problemas intestinais, ela é uma pessoa deprimida. Exato, ou não dorme bem. Por quê? Porque essas bactérias produzem serotonina, que é o hormônio da felicidade, o hormônio do prazer. Então, se você não está com a tua flora bem regular, você geralmente tende a ser uma pessoa mais triste. Então, um prato sadio também é um exemplo de uma pessoa feliz. Tá? Então, assim, flora intestinal aí. Isso. Aqui o arroz, né, que a gente tinha citado. Por que eu gosto tanto do arroz integral? O arroz integral porque ele é mais íntegro, ele tem mais nutrientes, também é rico... Conserva mais as propriedades. É claro que a questão do vapor tu sempre vai perder um pouco mais. O brócolis, eu amo brócolis, sempre cito o brócolis, eu acho que o brócolis é um verdadeiro medicamento, né? Fantástico. Tem o brocolinol, ele é anticâncer. Eu não vou citar assim, né, Frei, qual a propriedade
quantidade de cada substância, perfeito, porque hoje a gente consegue, são muitas aqui. Mas essa mistura é fundamental. Então, você tem que pensar no corpo da gente como, eu sempre brinco assim, é como se a gente fosse um Lego, né? A gente tem que construir as peças gerais. Quando você come muito carboidrato, você precisa ter esse carboidrato que é energia, seriam as suas pernas, a sua força. Então, mobilidade, né? Isso, mas o excesso, você vai ficar com perna, né? E aí? Entendi. E tem que pensar também na questão de direcionamento na cabeça. Então, aí entram as oleaginosas, entram esses grãos, né? Que as pessoas não têm muito esse costume. Hoje é raro a gente ver alguém que... Agora não é mais castanha do Pará, né? Castanha do Brasil que se fala, né? Ok. É raro hoje, até porque o preço é bem caro, mas a castanha, ela é um verdadeiro medicamento. Você pode hoje, para quem tem muita dor de cabeça ou quem está com muita apatia, pode tomar no café da manhã, acrescentar 2 castanhas ao dia, já vai perceber uma melhora. Entendi. Né? Comer a castanha como se fosse um medicamento mesmo. Né? Eu vou pedir licença, a Vamos? gente vai continuar, eu vou ter que dar um recadinho aqui. Segura as minhas fichas aqui, vai lendo as perguntas aí. Tá? Depois eu não me perco. Vamos dar continuidade ao nosso bate-papo aí, pratos coloridos, comidas coloridas, com o nosso alegre e divertido convidado, né? Jamar Tejada, famoso que só, né? Que maravilha, viu? Ô, Jamar, então aqui, eu vi que você colocou legumes, frutas. Sim. Frutas. Eu posso, de repente, eu vou comer pouco arroz, feijão, mas assim, vou comer salada, mas eu vou comer 3 laranjas, 2 peras e um cacho de uva como sobremesa. Tudo errado. Tudo errado, né? Tudo errado. Tem que comer... Assim, eu tenho um olhar farmacêutico, então cada vez que eu vou me alimentar, eu penso assim, que grupo de comidas que eu estou comendo? Eu tenho que eu tenho que olhar e pensar, eu tenho bastante fitoquímico, eu tenho bastante aqui... Você fala fitoquímico, o que Bastante, fitoquímicos são os químicos encontrados em cada fitoterápico, em cada planta. Então, eu tenho bastante plantas no meu prato, eu sei que eu tenho bastante tipos de medicamentos. Todos os verdes, eles são ricos em magnésio. Não vou citar assim que é muito chato, a gente não vai decorar isso, né? Mas a questão das cores, a gente sempre tem que pensar em ter um verde escuro é fundamental. Né? Os verdes, eles são sempre ricos nessas fibras que são a couve, enfim, o brócolis. E por que essas fibras são tão importantes? Porque as fibras, tanto nos sucos, né, quando falou, olha, não vou me alimentar tanto eu não vou comer tanto, mas eu vou comer uma laranja, Entendi. vou trocar por uma fruta. E aí a criatura pega e faz o suco e tira a fibra, coa. Tudo errado. Por que as fibras são tão importantes? As fibras são importantes. Lembra até aquele suco que a gente fez aqui, né? Lembro. Lembra, né? Aquele do liquidificador, do liquidificador, né? Quem não lembra? Aquele liquidificador abençoado. Então, por que eu não coo? Porque as fibras, assim que elas chegam no intestino, elas fazem com que os nutrientes, você liberou o açúcar no teu corpo, né? Vamos supor, tu largou lá um suco de laranja sem uma fibra, só o suco coado. Aí a laranja, ela é rica em frutose, que é o açúcar das frutas. Okay. Essa frutose, para quem tem problema de diabetes ou quem está um pouquinho desregular, já sobe, vai ter um pico glicêmico. Mas eu não comi nada com açúcar. Claro que comeu, tomou um litro de laranja. Açúcar. Então, por que é diferente? Caixinha, né? Eu tenho um monte de medo daqueles néctar, né? Que o pessoal olha, néctar, acho que é uma coisa puro, da natureza. É 100% néctar. Néctar, Cuidado. né? E não tem nada a ver, Cuidado. né? Néctar é uma bomba. Então, assim, quando você fez o uso da fibra, essa fibra faz com que tu tenha uma absorção mais lenta. A insulina vai ser liberada de forma mais lenta. Então, essa glicose, ela não vai entrar tão rapidamente para dentro das tuas células. Vai ser tu não vai ter aquele choque. Qual que é o problema de alimentos? Aí a gente tem que procurar na internet também, tem que dar um Google, que eu não vou citar aqui todos. Mas, por exemplo, a melancia, ela tem um alto índice glicêmico, ou seja, ela libera açúcar muito rápido. Né? Então, tem alguns que têm a carga glicêmica mais alta, tem a carga de açúcar mais alta. Então, sempre com fibra. Por quê? Porque tendo fibra, esse açúcar vai ser liberado na tua corrente sanguínea de forma mais... Isso, não vai dar aquele choque. E também comer uma fruta, uma maçã, uma pera, uma laranja, não grandes quantidades.
Mesmo comendo, mesmo descascando. Mas eu ainda prefiro que se a pessoa tem fome, né, Frei? Se a pessoa tem fome, eu prefiro que ainda coma 2 maçãs, 3 maçãs, do que depois, né, se atacar num saco de bolacha recheada. Né? Por que os menus, assim, quando a gente vai no restaurante, não são escritos assim, ó, a porção de hoje, licopeno, fibra, que mais? Eu sempre falo isso. Né? Licopeno, fibra, que mais que tem assim? Cita, né? Podia ter tanta coisa. Aqui em cima tem resveratrol, alicina, inulina. Por que não vem eu isso, vejo né? assim, eu tenho essa pessoa meio doida, porque eu olho para os alimentos e eu fico pensando assim, poxa, quanta pectina, acho que não precisa tanta pectina no meu prato. Eu tenho essa função. E eu fico doido quando eu chego num buffet que eu estava falando e vejo a criatura só colocar carboidrato dentro do prato, né? Eu fui esses dias num hotel que o pessoal se servia no café da manhã de salsicha com pão branco. Eu fiquei, Jesus de Deus, o que estão fazendo, sabe? Isso é uma forma, é um suicídio. Porque você comer só carboidrato no teu organismo, só dando um índice glicêmico... Eu acabei de fazer propaganda do Hotel Rainha, isso não é no Hotel Rainha, tá, não gente? Né? Se eles tiverem salsicha, retirem do cardápio. Né? Então, assim, a gente precisa sempre manter essa... Eu não penso só na questão da cor. A gente tem que pensar assim, porque falar, poxa, eu tenho um bolo, então eu vou comer um bolo de cenoura que tem cor, né? Mas a questão dos refinados é muito importante. Então, parar com essa questão de tanto refinado. Tem uma coisa que é bem simples de explicar assim. Mas por que eu vou parar de comer bolo? Por que eu vou parar de comer pizza, né? Os refinados é muito simples. Sabe aquela experiência quando a gente era criança? Eu fazia pelo menos, né? A gente pegava farinha refinada e misturava com água, virava uma cola. Né? Te lembra que colava com cola? Claro. Hoje as crianças não fazem mais isso, né? Já tem a cola, pronto, tá bom. Sim. Mas a gente fazia isso. Claro. Isso acontece com o nosso organismo. Quando você fica com esse excesso de refinados... A gente está brincando, mas é muito sério isso que está acontecendo. Porque isso que vai impregnando nas paredes do estômago, a digestão fica lenta e aí outros problemas associados. Preste atenção. Exatamente. Esse exagero de refinados, eles vão com acúmulo. Imagina quem todos os dias se alimenta de pizza ou de bolo, refinados em geral. Aí entrando naquela mesmice ele é refinado, ele é muito fino, ele acaba atrapalhando essas vilosidades intestinais. O nosso intestino, ele tem as vilosidades, que é onde vai passar essa absorção de nutrientes. Então, tu tá como se fosse sempre entupindo essas paredes. Vai chegar um ponto que você diminui essa tua mobilidade. E ainda pior, se você sempre se alimenta de alimento e você não tem uma boa flora intestinal, que você não vai ter, porque se você só faz sempre a mesma coisa, você vai ter problema de absorção de minerais pelas velocidades, pelo teu intestino não vai absorver bem e ainda tu não vai ter as bactérias para te ajudar a fazer essa absorção. Quem é essa criatura? Como tu vai saber quem é essa pessoa que está com esse tipo de problema? Geralmente ela tem bastante gordura abdominal, né? São pessoas que reclamam muito de flatulência, são pessoas depressivas, tristes e pessoas que não dormem bem. Essas são as características básicas. Né? Como eu citei ali, quase todo indivíduo que não come bastante verdura, que não faz uso... quando a gente fala colorido, pensa só em frutas, mas não. Tem que pensar em abóbora, em cenoura, né, na luteína, nos beta-carotenos. Pensar em pratos realmente coloridos à mesa e não como sobremesa para fazer esse ajuste. As bactérias precisam de tudo isso. Aí muita gente está agora assistindo o programa assim, já vou tomar uma decisão, não vou mais colocar arroz, feijão na minha mesa, eu só vou comer fruta e verdura. Não está ajudando também. Não. O arroz e feijão tem que colocar, mas o problema é só o arroz e o feijão todos os dias. Você tem que fazer ali uma misturinha. Só ficar na fruta e verdura, exato. Não. Todo excesso não é positivo. Né? Tu pode comer o arroz e feijão, colocar ali uma carne, seja um frango, seja um peixe, que é super importante por causa da questão do ômega, mas você tem que misturar. Você tem que colocar uma salada. A salada não tem que estar ali, tipo... eu vejo que hoje o brasileiro, quando coloca ali, entende, salada é uma folha de alface. Uma folha de alface, tadinha. É uma pobreza, sabe? Gostei do tadinha. Dá uma dor, sabe? De ver só aquela né? Entendi. Aí sobra no almoço, a pessoa guarda na geladeira, posso reutilizar à noite, na janta? A mesma questão das frutas, né? As verduras, quando começam a ficar mais moles, é porque ela já perdeu suas propriedades medicinais. Aquela couve amarelada, né? Aquela couve...
para mim, a coisa mais difícil que tem, né, foi o abacate, né? Abacate é uma coisa que a gente nunca sabe Por que o ele ponto. muda de cor quando você deixa o ar livre? Essa oxidação normal dele, né? Mas eu digo assim, o abacate é difícil, né? Porque você compra ele duro, quando chegou no outro dia já já apodreceu, ou está preso, Entendi. tu nunca Exato, consegue. né? Exato. Então, assim, a gente tem as substâncias, elas sofrem essa oxidação diária. Então, sempre aquele alimento mais íntegro é o que responde melhor. Eu não tenho uma horta na minha casa, que eu moro em um prédio, né, em São Paulo, mas é óbvio que um alimento orgânico tem muito mais qualidade em questão nutricional do que um alimento produzido industrialmente. Aí, Jamar, eu tenho que fazer essa pergunta assim, mas eu moro no prédio, moro numa grande cidade, enfim, eu assisto tantas coisas, recebo tantas informações, assim, que tem tantos agrotóxicos, assim, nas frutas e verduras, assim, que eu não vou comer porque eu estou me intoxicando, estou me envenenando. E aí? Eu escuto muito isso, sabia? Mas tudo então é toxina, então o que adianta comer um verde? Bom, muito pior se você só comer o refinado, só comer o que não Aí presta, tem que vamos dizer assim. lavar né? bem, ou seja... Olha, o lavar bem as pessoas se preocupam muito com a questão dos micro-organismos, né? Tipo, ali se tem algum vermezinho e tal. Mas, para mim, se tem um verme, o verme é proteína, eu falo, seja, né? Se tu comer ele está ali é porque é saudável. É aquela coisa, saudável, né? Porque Aquele ele não morreu com aquele agrotóxico. Agora, os agrotóxicos, o corpo da gente consegue eliminar essas toxinas, né? É claro, uma pessoa que tem uma boa saúde. Se tu tem um bom fígado, o fígado consegue eliminar essas toxinas. Não é assim, tipo, entrou, já... É claro que essas toxinas, elas têm tem aí um certo tempo de serem eliminadas totalmente. Então, volta essa questão. Se o teu intestino não funciona bem, mais tempo essas toxinas vão se manter dentro de ti. Claro, se o teu fígado não tem um bom funcionamento, pior. Aquela pessoa que pega e só se alimenta todos os dias do mesmo prato, todo dia macarrão instantâneo, porque aquela desculpa, não tenho tempo. É macarrão instantâneo, no almoço é arroz, uma fatiazinha, parece um carpaccio de tomate, porque não quer sentir nenhum gosto, né? Essa pessoa que faz esse tipo de alimentação, ela vai ter problemas já do fígado e problemas intestinais. Aí ela toma ainda uma caipirinha. O fígado sobrecarrega, ele não consegue limpar com a mesma velocidade o organismo do que aquela pessoa que tem uma alimentação regrada. Agora, no carnaval, muitas pessoas me procuraram pela questão de detox carnaval, né? Não existe assim um chá miraculoso, não existe um suco miraculoso pós um excesso. Perseverança, né? Exato. Existe assim, tu manter o teu fígado sadio, o teu intestino sadio, para poder excluir bem esses elementos, né? Ô Jamar, muita gente assim prefere assim, qual é o preferível? Cozinhar, tem alguns que algumas verduras dá para comer crua, enfim, qual é o... não vou cozinhar que perde propriedade, não, prefiro cru, etc. Vai do gosto, como é que é? O alimento, até existem, né, correntes de pessoas que não cozinham, que são, agora me fugiu o nome, mas são pessoas que só comem tudo cru, na forma crua. É óbvio que o cru ele tem mais integridade em questão de vitaminas, sais minerais, enfim, desses fitoquímicos todos, né? Mas o cozinhamento, o cozimento, aliás, se ele não ultrapassar, não for feito de forma muito, vamos dizer, como posso dizer, violenta, não vai interferir nessas vitaminas. É claro que tu vai perder. Como a gente sabe, né? Esses dias eu até estava no Instagram mostrando que eu me alimento, que as pessoas acham assim, meu Deus, Jamar, né? Isso não é uma alimentação que tu faz. Eu estava ali cozendo um brócolis e eu deixei muito tempo no vapor e esse brócolis começou a ficar amarelado e tal. E eu achei bacana que várias pessoas falam, poxa, tu perdeu tudo de um brócolis. E é isso mesmo. Muito tempo, tu acaba, aquela água... Mas aí que tá, essa água que você perde, ali estão as vitaminas. E o que a gente faz? Joga fora. Exato. É claro, tu não vai pegar essa água e tu vai jogar no arroz, que ninguém faz isso, né? Fazer uma sopa da água do brócolis. Mas pode fazer o quê? Mas ali... Posso dar uma dica que eu faço? Eu faço assim, ó, juro, as pessoas falam, mas que nojo, mas é bom de fazer. Essa água que você faz esse cozimento, você pode utilizar ela depois para usar num suco.
Então você pode Boa misturar um dica. suco de laranja, pegar essa água não quente, espera esfriar Claro. e pode colocá-la ali. Ela está cheia de fitoquímicos. Vamos responder às nossas redes sociais? Tomara que sejam difíceis as perguntas. Vem cá, Itamar, vem cá. Vamos lá, pergunta, a gente agradece carinho, a gente quer isso mesmo, interagir com você, dar essa oportunidade para você participar do programa, viu? A Ana Verônica de Roseira, obrigado Ana, que Deus te abençoe. Bom dia para você. Eu compro couve no começo da semana e congelo para fazer suco a semana inteira. Congelar perde nos nutrientes? A Ana pergunta. Oi, Ana. Eu achei ótima a tua pergunta. Acho que tu pegou essa dica comigo, né? Eu sempre dou essa dica para as pessoas. Quando comprarem os verdes, principalmente os verdes, vocês podem sim congelar, até para fazer o suco é muito prático. Eu gosto de pegar assim a couve, o espinafre, enfim, esses verdes escuros em geral. Eu trituro eles no liquidificador e depois eu nem coloco água, a própria água que sai deles, eu boto eles na forminha, congelo e vou usando durante o dia. Tu não perde os nutrientes. É claro que isso é meio chatinho de fazer, mas é prático para quem toma suco. Okay. Agora, tu todo dia ficar congelando couve, descongelando, tu vai perder. Esse descongelou, você tem que fazer uso. Você não pode reaproveitar, Então, você vai queimar essas descongela propriedades. o que vai usar, né? Exatamente. O Maurício Junqueira, obrigado Maurício, bom dia para você, ele que é de Cunha, São Paulo. Oi, gelatinas são coloridas, são saudáveis? Pergunta o Maurício. Oi, Maurício, não são saudáveis, né? Tudo que vem excesso de cor é porque foi colocado algum corante. Então, corante não faz bem. Mas tem colágeno. Mas, não é bem assim, tá? Até a questão do colágeno, a gente pode falar sobre isso aqui no programa. Tudo que é excesso de cor e de cheiro é porque tem algum aromatizante, tem algum químico que foi utilizado. Entendi. Então, o melhor é usar na íntegra. É claro que você não precisa parar de comer gelatina colorida, mas porque o corpo da gente consegue, são alimentícios, consegue fazer descarte desse tipo de produto, tá? O Davidson de Teresina, no Piauí. Obrigado, Davidson. Deus te abençoe. Um bom dia para você, o povo de Teresina nos acompanhando. Bom dia. Quais os sucos são indicados para tomar de manhã e à noite? Oi, Davidson. Aquele suco que você gosta. Tá? Qualquer suco é bem-vindo a qualquer momento. À noite, eu só falo assim, não escolha aqueles sucos que são muito diuréticos. Eu não indicaria à noite você fazer um suco de abacaxi, por exemplo. Você vai ter que levantar a todo momento para ir no banheiro. Entendi. Mas vem bem. Eu gosto bastante de indicar sucos antes do almoço, eu acho um bom horário, porque você ajuda o teu estômago, ainda mais que está meio gordinho, Um chazinho né? é bom à noite? O chazinho é ótimo, né? Mas nem todo chá, nem todo tipo de chá. Não, tem alguns chás que acabam te despertando, né? Tem São cafeína em excesso, né? chá verde, por exemplo, Você né? aceitaria vir aqui falar sobre chás, ervas, alguma coisa assim? Acho ótimo. Pode Acho ser? ótimo, sim, Rende né? o tema? Um homeopata falando de chá. Mas uma perguntinha aqui. Olha, ele falou, ele combinou, né? Ele prometeu, viu, gente? A gente vai cobrar. Orlando Teixeira, de São José dos Campos, onde o Frei Rinaldo mora. Que maravilha. Obrigado, Orlando. Quais os benefícios dos sucos detox, né? A gente fala detox pensando só em detoxificação, mas na verdade o suco detox ele existe para melhorar a tua qualidade intestinal e aí quando melhora a tua qualidade intestinal, tu acaba tendo uma absorção melhor do que é bom e excluindo melhor o que é ruim. Então a gente pensa em detox só na questão fígado, mas ele age no sistema em geral. Que maravilha, viu, gente? Então, para quem está em casa agora se preparando, uma mensagenzinha rapidinho para quem está em casa. Eu acho que é aquela frase que eu citei antes, né? Faça do seu alimento o seu medicamento. A gente tem que parar, né, de desembrulhar tanto, ter menos preguiça e começar a descascar mais. A natureza está aí, Deus deixou a disponibilidade da gente uma farmácia inteira, só depende da gente querer o melhor para nós mesmos. Que maravilha, gente. Olha, eu queria hoje... Você volta a falar sobre chás e ervas, combinado? Vamos. Ele prometeu, viu, gente, viu? Quem quiser entrar em contato, tivemos o prazer de conversar com o Jamar Tejada, farmacêutico homeopata. Tem um Instagram, @Tejard, está na tela para você copiar. E tem um site, tejardiando.com.br, tejardiando.com.br. Você é radialista? Está lá, só 26 anos de rádio, viu? A outra vez eu te dei uma caneca ou não? Não me deu. Tem certeza? Não me deu, não.
Não posso mentir para Frei, né? Então aqui a canequinha Pecado. do Saúde e Fé, Eu que que é um agradeço. presentinho do programa. E toma chazinho com ela, assim, e já se Eu prepare vou. para o próximo programa, tá bom? Vou preocupado, né? Leva ela para o consultório, tá bom? Eu que agradeço. Obrigado, Obrigadão, querido. Frei. Obrigado Com mais Deus. uma vez, que é sempre bom recebê-lo aqui, Eu viu? que É agradeço. sempre bom recebê-lo, Espero que a viu? gente tenha ajudado as É? pessoas, né? A se alimentar melhor e viver melhor, né? Que maravilha, que Deus abençoe.